Olá, pessoal! Pedimos que todos se inscrevam no nosso canal do YouTube e clicam no sininho para receber as notificações. Vamos continuar falando do livro Sermão Profético de Jesus de Wallace de Oliveira. Jesus citou algumas parábolas a este respeito, fazendo também menção sobre a existência naquele grandioso plano divino de um verdadeiro processo espiritual de avaliação e seleção, bem como de separação de uma parcela da humanidade. E processo este que deverá ocorrer justamente no período final desta era e durante um longo tempo de transição. Então, as muitas advertências contidas naquelas antigas escrituras se referem ao fato de que aqueles espíritos que não se enquadram ou não se enquadrassem nos requisitos morais exigidos, infelizmente não poderiam mais permanecer e sequer reencarnar neste novo mundo regenerado ou transformado. Estariam interditos os seus retornos aqui na Terra. Conforme ficou registrado nos evangelhos e abordado através das muitas revelações prestadas pelos espíritos a Allan Kardec, Jesus falou de tudo, alertando aos judeus de sua época sobre o que era necessário para se reconciliarem com Deus, cumprindo a sua vontade. Contudo, existe uma mensagem não menos importante e que é constante naquelas antigas escrituras. Há um tempo determinado de acordo com o plano de Deus, para que a humanidade se arrependa dos seus erros e se moralize, e que, ao final deste longo prazo, no chamado último dia, haverá uma renovação do mundo, após a separação daquela parcela da humanidade mais rebelde, dos considerados injustos. Os afastados serão aqueles que ainda não se ajustaram, pois não são nem mansos e nem pacíficos como os demais, e insistiram em cometer ações não fraternais que refletem o seu egoísmo, a sua falta de tolerância, de misericórdia e de compaixão. Enfim, a sua falta de amor.
eles não herdarão ou permanecerão aqui na terra, porque serão separados e afastados para um outro lugar, para lá continuarem a sua longa jornada evolutiva. Resumidamente, e conforme se constatara através do estudo deste livro que eu estou falando, do Wallace de Oliveira, este longuíssimo processo espiritual, conforme estabelecido pelo plano divino, durará cerca de 7.000 anos. E ele já começou há milhares de anos atrás e vem transcorrendo naturalmente, sendo rigorosamente cumprido desde o período do chamado Adão. Isto é, desde cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E se encerrará no chamado último dia, que corresponderá ao período final de 3.000 anos depois de Cristo. Após um longo período de 1.000 anos, conhecido como sendo o da regeneração da humanidade. Em seu conjunto, este longo período corresponde ao tempo determinado por Deus, referente aos que os antigos consideravam ser a última semana profética de anos antes desta grande transformação. A mencionada regeneração da humanidade ocorrerá no último dia ou milênio, no chamado Dia do Senhor. Nós já estamos vivendo atualmente os tempos ou períodos finais de transição deste longuíssimo processo. Apesar de todas essas informações já estarem disponíveis aos homens há bastante tempo, infelizmente ainda existem aqueles que não as compreenderam perfeitamente, alimentando em si um grande temor, acreditando não só na possibilidade da ocorrência de grandes catástrofes de destruição total, mas também de acontecimentos espetaculares que viriam contrariar a ordem natural das coisas. Ou mesmo existem aqueles que não se preocuparam nem um pouco com tudo isso, acreditando que não seja importante conhecê-las, né, para justificar a sua fé cristã. Para se libertar deste temor necessário, se torna encarar essa questão sob o seu verdadeiro ponto de vista, pois o medo certamente diminuirá à medida em que a certeza sobre a incoerência
aquelas outras ideias que seriam destrutivas aumentar. Tal a importância desse assunto, nesse atual momento, né, de muitas incertezas e indefinições quanto ao futuro da humanidade. Então, nós vamos ver que, diante desta argumentação, não devemos nos esquecer do conselho de Allan Kardec, quando ele disse que o Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e às quais esta fé basta. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisto ele é, consequentemente, com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Enfim, o Espiritismo é, sobretudo, para aqueles que buscam esclarecedoras explicações e que querem saber mais. E mediante aos conhecimentos espirituais adquiridos, procuram renovar e fortalecer a sua fé. Vale a pena lembrar aos espíritas que o Espírito de verdade, ou do próprio Cristo, foi um dos que se comunicaram e assinaram as obras da codificação de Kardec, presidindo todo aquele grandioso e novíssimo processo de revelação espiritual que veio ao mundo através dos anjos consoladores do Senhor. E justamente no tempo predito por todas aquelas antigas escrituras. Então, essa é mais uma parte para nós entendermos um pouco do sermão profético de Jesus. Vamos continuar em outros vídeos. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.